Meus irmãos, a paz do Senhor, sejam todos muito bem-vindos à nossa classe Maravilhas de Sião, em mais uma aula de preparação aos nossos professores da Escola Bíblica Dominical, na Assembleia de Deus em Campo Grande, no Rio de Janeiro. Nosso pastor-presidente é o pastor Alessandro Malafaia. Eu sou o evangelista Leonardo Souza e hoje eu vou estar dando continuidade aqui juntamente com os irmãos ao estudo deste trimestre, que versa sobre mordomia cristã. Eu quero aproveitar o ensejo para dar aqui as boas-vindas aos nossos queridos irmãos inscritos no nosso programa de incentivo à Escola Bíblica Dominical. É um privilégio, uma honra muito grande poder estar aqui contando com a companhia dos irmãos, juntos aqui para estudarmos a palavra do Senhor. Que Deus continue vos abençoando poderosamente. Amém? Sem mais nos alongarmos, eu quero já compartilhar com os irmãos aqui acerca do título dessa nossa lição de hoje, que é a lição de número 8, que tem por título A Fidelidade na Mordomia Cristã, no chamado à responsabilidade e ao compromisso. Lucas 16, do versículo 1 em diante. Quero ainda reforçar aos irmãos aqui, compartilhando o textuário da nossa lição de hoje, que está lá em Lucas, capítulo 16, versículo de número 10, que diz o seguinte: quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. A verdade aplicada da nossa lição diz o seguinte: o discipulado cristão envolve lidar com os bens materiais e as finanças, conforme os princípios bíblicos. E os objetivos da nossa lição, eu quero compartilhar aqui com os irmãos, são os seguintes: saber que a avareza e o egoísmo desagradam a Deus, ressaltar que a fidelidade leva a reconhecer que tudo vem de Deus, compreender que todo cristão prestará contas de sua mordomia. A introdução da nossa lição, os irmãos certamente conseguem acompanhar aí pela sua revista EBD Betel Dominical, diz o seguinte: o exercício da mordomia cristã está fundamentado na verdade bíblica de que tudo pertence ao Senhor. Assim, o discípulo de Jesus Cristo deve ter profundo senso de responsabilidade e consciência de que prestaremos contas ao Senhor de como administramos o que nos foi confiado, incluindo os bens materiais e finanças. Logo de início, já no tópico de número 1 da nossa lição, nós temos aí acerca do princípio da mordomia, e fica para a nossa reflexão em Lucas 16, versículo de número 13, que diz: nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer a um e amar ao outro, ou se há de chegar a um e desprezar ao outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Eu já quero aqui rapidamente frisar aos irmãos que mordomia cristã é reconhecer que tudo pertence a Deus e que nós somos responsáveis por gerenciar, por administrar todos os recursos que Deus tem confiado em nossas mãos. Interessante que o princípio da mordomia, conforme nós fundamentamos aqui na referência em Lucas 16, ele reforça de que Deus é o dono de tudo e nós somos os administradores. Quando eu falo aqui em recursos, eu não estou me limitando a dinheiro, nós estamos falando a tudo que Deus confia nas nossas mãos. Isso se refere à nossa vida, o ar que respiramos, tempo que nós hoje estamos utilizando nesse exato momento aqui para estudar a palavra do Senhor. Isso aqui é o quê? Um favor imerecido da parte do Senhor sobre as nossas vidas. Então, sobre tudo isso aqui, Deus é dono de todas as coisas e nós devemos, então, administrar esses recursos com sabedoria para a edificação dos membros do corpo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Neste tópico de número 1, nós vamos rapidamente falar sobre o conceito de mordomia. Segundo,
você é um mordomo fiel? Terceiro, administrando os bens recebidos. E logo de início eu quero reforçar aos irmãos que a função do mordomo é justamente utilizar com sabedoria todos os recursos que lhes foram confiados da parte do Senhor, de forma a glorificar, a honrar o nome do Senhor em tudo aquilo que ele for realizar. Então, nós temos essa responsabilidade na obra do Senhor. E quando nós observamos aqui justamente essa referência, quando nós vemos Jesus Cristo aqui falando, né, acerca da atitude aqui do mordomo, dentro dessa parábola do mordomo infiel, nós observamos aqui justamente que Jesus Cristo chama a atenção dos seus discípulos aqui, não somente no que se refere a exortar acerca da infidelidade desse mordomo, mas Jesus Cristo também destaca aqui essa condição dele em planejar o futuro, em agir com uma certa inteligência, arquitetando o que ele haveria de fazer. Ou seja, se até os injustos sabem planejar o futuro com inteligência, quanto mais os filhos da luz devem agir com sabedoria para o reino de Deus. Isso reforça o que? A necessidade, a responsabilidade em nós utilizarmos todos os recursos que o Senhor tem confiado nas nossas mãos com sabedoria para glorificar o nome do Senhor em tudo que nós venhamos a realizar, de uma maneira que tudo seja feito com excelência na obra do Senhor. Então, já no subtópico de número 1.1, nós vamos falar sobre o conceito de mordomia, e eu quero deixar para a reflexão dos irmãos essa colocação muito relevante, que fala o seguinte: como mordomos, não possuímos nada, apenas administramos o que pertence a Deus, e um dia prestaremos contas disso. Então, irmãos, quando nós falamos aqui sobre o conceito de mordomia, nós estamos falando de um princípio bíblico que determina, que estabelece que Deus é o dono de todas as coisas. Quando nós olhamos aqui nessa parábola do mordomo infiel, Jesus mostra diversas situações que chamam muito a nossa atenção. Algumas, eu aqui logo no início dessa nossa lição quero compartilhar com os irmãos. Número 1, um dia nós prestaremos contas da nossa administração. Você pode observar ali no versículo de número 2. Então, todos nós um dia prestaremos contas de tudo isso que nós recebemos da parte do Senhor. Então, nós temos uma responsabilidade diante de Deus sobre tudo aquilo que é confiado nas nossas mãos. O que você tem feito do tempo que o Senhor tem confiado a você? O que você tem feito dos dons espirituais que o Senhor tem confiado nas suas mãos? O que você tem feito dessa capacidade de ensinar que Deus tem confiado nas suas mãos? Falando aqui aos nossos queridos irmãos, amigos, professores. O que você tem feito disso? Será que você tem agido com organização, tem agido com inteligência para planejar as suas aulas, ou será que você tem feito de uma forma desleixada? A palavra de Deus nos exorta sobre os perigos de se fazer a obra do Senhor desleixadamente. O que é isso? É fazer sem zelo, sem nenhum cuidado, sem planejamento. Então, isso é muito perigoso. Então, quando fala sobre ser mordomo, dentro dessa ótica de conceito de mordomia, Jesus nos chama a atenção, aqui nessa parábola, de que todos nós, um dia, prestaremos contas a Ele. Segundo, devemos agir com sabedoria e responsabilidade. A quem muito é dado, muito será cobrado. Terceiro, quem é fiel no pouco, será fiel no muito. Isso fala sobre integridade, fala sobre caráter. Não espere você ter muito
para começar a trabalhar na obra de Deus. Não espere você ser um homem riquíssimo para que então você possa contribuir na obra do Senhor, possa ofertar na obra. Não espere isso. Seja fiel hoje e certamente Deus é poderoso para te abençoar de forma abundante em todas as áreas da sua vida. Não é possível servir a Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo. Não é possível servir a dois senhores. Então, é importante nós sempre priorizarmos a obra do Senhor, priorizarmos Deus em todas as áreas, em todos os momentos da nossa vida. A partir do momento que tudo que nos é confiado, nós devemos ao Senhor a primazia sobre todas as coisas. O melhor do nosso tempo que possa ser dedicado ao Senhor. Um tempo de qualidade e não aquilo que sobra. Não. Então, em tudo que nós formos oferecer, vamos sempre fazer com excelência, com dedicação, com organização, com responsabilidade e com inteligência para que haja edificação de vidas na obra do Senhor. Então, tudo isso que eu falei aqui envolve o conceito de mordomia. Então, isso aqui nos chama a atenção acerca da necessidade de planejamento, inteligência, fidelidade na administração desses dons temporais, mas que nós devemos aqui manter o nosso foco na eternidade, porque nós prestaremos conta de tudo isso diante do Senhor. Subtópico 1.2. Você é um mordomo fiel? Esse tópico aqui chama a nossa atenção a um momento de reflexão. Eu quero compartilhar com os irmãos esse versículo que fala, além disso, requer-se nos despenseiros que cada um se ache fiel. Pense por um instante nesse exato momento. Se você estivesse nesse exato momento diante do Senhor e Ele te questionasse acerca dos recursos que Ele confiou nas suas mãos, dinheiro, tempo, os dons espirituais que o Senhor confiou a nós, se nós fôssemos nesse exato momento prestar contas a Ele, o que você teria a apresentar ao Senhor? Então essa aqui foi exatamente a situação que nós vislumbramos em Lucas capítulo 16. Era um mordomo, alguém responsável por administrar o que não era dele. E um dia o seu senhor chegou e disse para ele prestar contas da sua administração. Então, diante do que nós estamos vendo aqui, esta parábola que nós vimos não se refere apenas a uma história antiga, mas ela é um espelho espiritual, nos chamando a refletir sobre tudo aquilo que Deus tem confiado a nós e a maneira como nós temos administrado os dons e recursos que Deus tem nos confiado. De antemão, eu já alerto aos irmãos, tudo que Deus permite que chegue às nossas mãos são para a honra e a glória do seu santo nome, e não para o nosso engrandecimento pessoal. Então, é importante que nós venhamos a priorizar tudo e utilizar com inteligência e excelência tudo aquilo que Deus tem confiado nas nossas mãos. Isso envolve dinheiro, isso envolve o nosso tempo de vida disponível, isso envolve a nossa saúde, isso envolve os nossos relacionamentos interpessoais, pessoas, conhecimentos, influências, pessoas que Deus permite que cruzem no nosso caminho, para que nós venhamos a utilizar, a gerenciar tudo isso com sabedoria para a pregação do Evangelho, para a edificação de vidas, para a expansão do reino de Deus neste mundo. Amém? Vamos adiante. Administrando os bens recebidos. É justamente sobre isso que nós estamos falando. E aqui fica para a nossa reflexão este versículo, que fala o seguinte: cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. O que significa isso? Significa dizer que tudo que nós recebemos não é mérito nosso, não há mérito em nós, mas é o quê? Favor imerecido de Deus. Então é por isso que eu costumo muito dizer que na obra do Senhor ninguém prega muito, porque a palavra é dele e é ele quem dá a revelação.
na obra de Deus, ninguém canta muito, porque dele é o dom, e é ele quem dá a unção, e a ele a honra e a glória para todo sempre. Porém, compete a nós, que somos dispenseiros dessa graça do Senhor, valorizarmos aquilo que recebemos da parte do Senhor para fazer a sua obra. Então, valorize o dom de Deus que há em você. Valorize os recursos que Deus confiou nas suas mãos, porque eles chegaram na medida para que você possa, para que nós tenhamos condições de realizar a obra do Senhor, os propósitos dele na nossa vida, neste mundo, contribuindo para a expansão do reino. E com isso nós já concluímos este primeiro tópico da nossa lição, onde nós aprendemos que a expressão mordomia cristã refere-se à gestão dos bens que nos são dados por Deus. E eu já compartilho aqui a nossa primeira palavra-chave, que é fidelidade. E vamos, sem mais nos alongar, vamos para o tópico 2 da nossa lição, que tem aqui por título O Pai Zeloso, e fica para a nossa reflexão em 2 aos Coríntios, capítulo 9, versículo 8, que diz o seguinte: E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a sua graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, superabundeis em toda boa obra. O que nós entendemos aqui, meus irmãos? Deus é um Pai zeloso, então Ele cuida de nós com zelo, com cuidado, o que significa dizer que Ele não nos concede recursos, não nos concede dons e nos abandona, não, mas Ele cuida de nós, Ele nos incentiva, Ele nos guarda, Ele nos sustenta, Ele nos conforta, Ele nos dá toda a condição, com todo cuidado, Ele nos auxilia, nos ajuda para que nós possamos fazer a sua maravilhosa obra. Ele não é um Senhor descuidado, um Pai descuidado, que concede algo a nós e se afasta, não. Ele está junto. Nesse exato momento é Ele quem me ajuda a ministrar essa aula. Nesse exato momento é Ele que está certamente aí, trabalhando na mente, nos corações dos irmãos, trazendo, revelando aquilo que eu não consigo falar. Deus está nesse exato momento falando ao seu coração e edificando as vidas. Isso quem faz é Ele. Então Ele é um Pai zeloso. Faz isso porque se preocupa conosco. Faz isso porque cuida de nós. Isso, irmãos, é maravilhoso. Interessante que nós vemos aqui nesta parábola do mordomo infiel, nós vemos o quê? Um senhor confiando bens ao seu mordomo. Da mesma maneira que Deus confia em nossas mãos dons e recursos maravilhosos para que nós venhamos a cumprir a sua obra neste mundo. Então, se existe uma confiança dele nas nossas mãos, então existe uma responsabilidade nossa no cumprimento da sua obra neste mundo. Haverá uma prestação de contas. Amém? Neste segundo tópico da nossa lição, nós vamos rapidamente falar sobre o caráter do mordomo fiel. Falaremos sobre os mordomos do Senhor e ainda o que você tem nas mãos hoje. O caráter do mordomo fiel. Fica essa frase interessantíssima de Charles Spurgeon, que diz: a fidelidade em pequenas coisas é o teste do caráter verdadeiro. O que nós entendemos aqui? Esta frase, ela resume justamente a essência do ensino bíblico sobre mordomia cristã. O caráter de um mordomo fiel não é revelar grandes coisas a muitas pessoas para que ele receba muitos aplausos. Não, mas sim nas atitudes discretas que ele exercita dia após dia. E o que é caráter? Caráter é aquilo que você faz quando ninguém está vendo. Caráter é quem realmente você é. E isso, irmãos, nós que somos servos do Senhor, o nosso caráter deve refletir o caráter do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Por isso, caráter é algo que nós
desenvolvemos e aperfeiçoamos dia após dia. Hoje, melhor do que ontem. Entretanto, os nossos posicionamentos têm que ser coerentes. As nossas atitudes têm que ser condizentes com a Bíblia que nós ensinamos, com a palavra que nós ministramos. Isso fala sobre integridade. Isso tem a ver com fidelidade. O mordomo deve ser fiel aos princípios estabelecidos da palavra do Senhor. O mordomo deve ser fiel ao seu Senhor, deixando as suas vaidades, as suas opiniões de lado e obedecendo inteiramente e de forma indiscutível aquilo que Deus determina que ele faça. Então, isso revela verdadeiramente o caráter do mordomo fiel. Então, quando nós vemos aqui, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Porque fidelidade não existe você ser mais fiel ou menos fiel. Não, eu era menos fiel ontem, mas hoje eu sou mais fiel. Não. Fidelidade, ou você tem fidelidade ou você não tem. Ou você é fiel ou você não é. Não existe ninguém fielzinho. Não. Ou você é um homem, é uma mulher, é um servo fiel ao Senhor, ou você não é fiel. Ou você vive na desobediência. Então, isso aqui é algo muito forte. Então, algumas características, adjetivos, particularidades do mordomo fiel. Número 1, o mordomo fiel, ele é honesto, mesmo quando ninguém vê. Isso reflete a sua índole, o seu caráter diante do Senhor. Então, ele é honesto em qualquer situação, seja às vistas ou fora das vistas das outras pessoas. Então, seja honesto, irmão, em qualquer situação, porque isso é um princípio bíblico. Honestidade não se discute. Não importa a situação, não importa onde você esteja, não importa se ninguém estiver vendo, se está vendo, se não está. Haja com honestidade, porque Deus está te vendo. Segundo, o mordomo fiel, ele cuida do que não é seu, com a mesma dedicação que ele cuida daquilo que é seu. Isso fala sobre o quê? Caráter. É você cuidar da obra do Senhor, é você cuidar dos recursos da obra do Senhor, da casa de Deus, com o mesmo zelo que você cuida daquilo que é seu. Quantas vezes nós observamos, infelizmente, irmãos que querem agir dentro da igreja de uma maneira que certamente ele não agiria na casa dele. Muitas das vezes não demonstrando nenhum zelo, nenhum cuidado com os acessórios, com os utensílios lá da casa de Deus. Isso aí é um desvio de conduta. Então, o mordomo fiel, o mordomo que tem verdadeiramente uma honestidade na obra de Deus, ele age, ele tem até mais cuidado com os recursos da obra do que às vezes com ele mesmo, né? Aquela preocupação, melhor se falando, né? Então, assim, isso fala sobre o quê? Sobre ser íntegro, irmãos. É você agir de uma forma coerente, é você agir com aquilo que é do outro, da maneira que você agiria como se fosse seu, tendo zelo, cuidado e realmente buscando fazer de forma excelente. Ele não age por aparência, ele age por convicção. Ele age não porque ele quer, de uma certa forma, ter ali um certo destaque na presença das pessoas. Mas o mordomo fiel, ele age porque ele tem convicção da responsabilidade que ele tem diante do Senhor. Ele não está esperando aplauso nenhum. Ele quer honrar ao Senhor com todas as suas atitudes. Isso fala da essência, da integridade, caráter de um mordomo verdadeiramente fiel. 2.2. Os mordomos do Senhor. Fica para a nossa reflexão esse versículo que fala: e quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele a honra, toda graça a Deus Pai. O que nós entendemos aqui? Irmãos, interessante que nós vemos na palavra de Deus referência ao mordomo Eliezer.
E os irmãos, é importante até observarem lá as referências bíblicas no livro do Gênesis, capítulo de número 15, versículo de número 2, e também Gênesis 24, versículo de número 2. Então, interessante que o mordomo Eliezer, ele era mais que um servo, ele era alguém em quem Abraão confiava, inclusive para o cumprimento, a execução de uma missão extremamente delicada, que era buscar uma esposa para Isaac. Isso me chama muito aqui a atenção, porque nós realmente temos como tirar muitas lições relevantes da conduta, da forma como o mordomo Eliezer agia. E eu quero compartilhar isso aqui rapidamente com os irmãos. Número 1, Eliezer tinha fidelidade à missão. Eliezer não seguiu a sua própria vontade. Em Gênesis 24, nós vemos ele obedecendo com zelo as instruções que Abraão havia lhe falado. Ou seja, nós aprendemos aqui a ter fidelidade àquilo que Deus nos mandou fazer e não sobre aquilo que nós achamos que de alguma forma devamos agir. Segundo, dependência de Deus. Antes de agir, Eliezer foi orar. Antes de agir, Eliezer buscou a face do Senhor. Isso mostra o quê? Uma total dependência do Senhor. Irmãos, sem Deus nós nada podemos fazer. Nem na nossa vida secular e muito menos na sua obra. Em tudo, antes de qualquer coisa, devemos buscar a face do Senhor. Buscar nele as estratégias certas, a sabedoria necessária para desenvolver a sua obra. E nós aprendemos isso aqui com o mordomo Eliezer. O mordomo fiel, ele compreende que ele não consegue administrar nada sozinho. Ele é totalmente dependente da presença de Deus na sua vida. Amém? Além disso, nós aprendemos também com o mordomo Eliezer a ter zelo pelos interesses do seu senhor. Interessante que ele não buscava a honra para si, mas ele agia de acordo com os interesses de Abraão e de Isaac. Irmãos, os dons que nós recebemos, os recursos que Deus coloca nas nossas mãos, são para a honra do nome do Senhor, são para cumprimento do propósito do Senhor na sua obra, e não para o nosso engrandecimento pessoal. Então, o mordomo fiel tem essa consciência. O mordomo do Senhor, ele entende que ele não é dono de nada, ele administra aquilo que Deus confiou nas suas mãos para engrandecimento da obra do Senhor e não para o seu benefício próprio. Então isso aqui é importante que fique bem nítido, bem assim frisado para os nossos alunos. Amém? O que você tem nas mãos hoje? Fica para a nossa meditação esse versículo que diz: porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada poderemos levar também dele. A segunda palavra-chave aqui para os nossos queridos professores está aí, olha. Honra é a segunda palavra-chave. Amém? O que é que fica para a nossa reflexão aqui? Nós vemos nesse subtópico de número 2.3 que essa é uma pergunta que nos convida a refletir sobre o que nós temos em nossas mãos. Deus tem confiado em nossas mãos tempo de vida, oportunidades, relacionamentos, dinheiro, condição, dons espirituais, recursos para fazer a sua obra. E nós vemos aqui, neste versículo de referência, uma advertência do apóstolo Paulo a Timóteo sobre o perigo de se ter apego por questões materiais, por se apegar a bens materiais. A questão não é você não possuir esses bens, mas você se permitir ser possuído pelos bens. Aí que mora o perigo. A questão não é você ter efetivamente ali uma certa condição financeira, mas é você permitir
ser dominado, ser liderado, ser conduzido pelo dinheiro. Este é o risco. E é sobre isso aqui que nós vemos aqui o apóstolo Paulo frisando. Então, um verdadeiro mordomo, ele entende que os recursos são o quê? São ferramentas, irmãos. Os recursos são ferramentas que Deus coloca nas nossas mãos para que nós venhamos a desenvolver a sua obra. E não para que nós venhamos a, de alguma maneira, ficar reféns daquilo que Deus colocou na nossa mão. Aí já é outra coisa. É você deixar de ser mordomo para você ser simplesmente virar um serviçal. Transformar a ferramenta, transformar esses recursos, transformar o dinheiro num ídolo. Aí você passa a ser simplesmente conduzido pelo que o dinheiro quer e não pelo que Deus quer realizar na sua vida. Então é sobre isso que nós vemos aqui. E aí fica esse importante questionamento a nós. O que você tem nas suas mãos? É importante que você use o que está nas suas mãos com sabedoria, com inteligência, para edificação de vidas, edificação do corpo de Jesus Cristo, edificação da sua abençoada igreja. Amém? Então, isso aqui é importante ainda, nós frisarmos ainda mais. O que você tem nas suas mãos hoje, você tem utilizado para a obra, ou você tem, o que você tem hoje nas suas mãos tem te afastado da obra? E aí? De repente, Deus abriu na sua vida uma porta maravilhosa de emprego. E você tem utilizado isto para abençoar vidas, para evangelizar, para cumprir a missão que Deus confiou, ou você tem se distanciado da obra para viver em função agora dessa sua nova atividade? Então, é importante que nós em tudo venhamos a refletir e buscar em Deus sabedoria para usar com inteligência tudo aquilo que Ele tem confiado nas nossas mãos. E com isso, nós aprendemos que todas as coisas pertencem a Deus e que nos oferece suas muitas e maravilhosas bênçãos. Irmãos, quando nós usamos com sabedoria aquilo que Deus confia nas nossas mãos para a edificação da sua obra, Ele é maravilhoso para nos abençoar abundantemente mais. Então, importante nós frisarmos que tudo que nós recebemos é para a honra do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí nós entramos no último tópico da nossa lição, que fala o seguinte: sejamos mordomos fiéis. É uma ordem, é uma afirmação aí, algo que nos chama a refletir, para que de fato nós venhamos a melhorar e agir com fidelidade em tudo quanto formos realizar na obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fica para a nossa reflexão em Mateus 25, 21, que diz o seguinte: e o seu Senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Aqui nós vamos rapidamente discorrer sobre mordomia e caráter íntegro. Vamos falar sobre o que vem a ser isto. O mordomo fiel. E, finalizando, administrando com honestidade. Irmãos, sejamos mordomos fiéis. Isso aqui é uma afirmação, é um chamado direto a uma responsabilidade espiritual diante do Senhor. A quem muito é dado, muito será cobrado. Irmãos, ser um mordomo fiel hoje envolve ter a consciência de que não somos donos de nada e que tudo que Deus confiou nas nossas mãos deve ser aplicado, utilizado segundo a missão, o que Deus determinou a ser realizado pelo nosso, por intermédio das nossas mãos. Então, nós estamos aqui tendo recursos temporais para
realizar uma obra que ecoará por toda a eternidade, porque nada daquilo que nós realizamos na obra do Senhor ficará esquecido. Amém? Mordomia e caráter íntegro. Fica para a nossa reflexão esse versículo que diz o seguinte: aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Isso na verdade reflete que a mordomia, ela é muito mais do que administrar os recursos que o Senhor tem nos confiado. Ela fala sobre viver verdadeiramente como um representante de Jesus Cristo neste mundo. Então, as nossas atitudes devem refletir o caráter de Jesus Cristo. Nós não somente devemos falar em amor, nós devemos ter atitudes de amor. Nós devemos exercitar, praticar o amor diariamente. Então, dentro disso que nós vemos aqui, nós observamos que Jesus viveu com total obediência, com responsabilidade, com humildade diante da missão que Deus o havia confiado. E assim também nós, como mordomos do Senhor, devemos agir de forma íntegra, agindo com humildade, sinceridade, responsabilidade e obediência sobre tudo aquilo que Deus tem confiado nas nossas mãos. Nós devemos ser íntegros, nós devemos fazer o que é certo pelas intenções certas. Então, ser um mordomo que administra com temor, obediência e vive com coerência de acordo com aquilo que ele, de fato, tem convicção ser a verdade. Ou seja, as nossas atitudes devem ser condizentes com a fé que nós estamos vivendo. Amém? Então, o que eu faço deve estar alinhado com o que eu falo. É isso que nós entendemos como ter integridade na obra do Senhor. O mordomo fiel, mais uma vez frisando sobre fidelidade. Interessante que nós vemos aqui em Lucas 12, verso 42, que chama a reflexão sobre a importância de ser fiel, de agir de uma forma coerente em tudo aquilo que nós formos realizar na obra do Senhor. E eu observei aqui que ser um mordomo fiel, é importante nós frisarmos isso, é antes de tudo reconhecer: eu não sou dono de nada. Tudo que eu tenho e faço vem do Senhor. Eu faço pela sua misericórdia, eu faço pela sua maravilhosa graça. Então, um mordomo fiel, ele é discreto nas suas atitudes, mas ele é constante, ele é perseverante em fazer a obra do Senhor com excelência. Ele é obediente, ele é simples, mas ele é obediente. Ele é oculto aos olhos do mundo, mas está latente aos olhos do nosso Senhor. Então é o quê? É não ter uma preocupação. Ser mordomo fiel é não viver querendo a honra para si, na verdade, querendo aparecer, querendo ter ali benefícios pessoais. Não, mas viver de forma altruísta, buscando a edificação de vidas, beneficiar a obra e cumprir a missão com responsabilidade e obediência de acordo com aquilo que Deus determinou que ele o fizesse. Então, é você não estar esperando ser aplaudido por ninguém, mas agir de forma a ser um obreiro aprovado pelo Senhor. Isso é reflexo. Isso aqui são evidências da fidelidade na mordomia. E, finalizando aqui, administrando com honestidade. Fica para a nossa reflexão em Lucas, capítulo 12, verso 15, que diz: e disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que se tem, do que se possui.
Essa afirmação ela externa a essência da verdadeira mordomia cristã. Jesus, ele nos ensina que a vida verdadeira não está em acumular bens aqui, mas sim em administrar com sabedoria e retidão tudo aquilo que nos é confiado pelo Senhor. Eu me recordo aqui de um amigo que sempre que eu fazia um estudo novo, lia um outro livro, ele chegava a mim e falava o seguinte: e agora? O que fazer com o conhecimento adquirido? E agora eu repasso esse questionamento aos irmãos. O que você tem feito com os recursos que o Senhor tem confiado nas suas mãos? Nós estamos aqui estudando a palavra do Senhor. E a situação não é você simplesmente guardar isso, mas sim levar adiante aquilo que nós estamos juntos aprendendo, aquilo que neste momento está nos sendo revelado. Vamos compartilhar, vamos ensinar, vamos levar isso adiante. Vamos agir de forma honesta, de forma verdadeira, levando esta mensagem a todos aqueles que de fato necessitam. O mordomo fiel, ele não age de forma egoísta, gananciosa. Não, ele age sim de uma forma honesta, porque ele compreende, número 1, que tudo pertence a Deus e nós somos apenas cuidadores temporários. Segundo, não levaremos nada deste mundo. E o que realmente conta é como usamos o que nos foi confiado. Por quê? Porque nós prestaremos contas disso ao Senhor. Amém? E eu finalizo falando isso. A honestidade com tudo aquilo que o Senhor tem nos confiado, a forma como nós utilizamos na sua obra, tudo aquilo que Ele tem concedido a nós, não porque merecemos, mas sim pela sua maravilhosa graça. O que é isso, graça? Favor imerecido de Deus. Tudo que nós temos e somos é um favor imerecido do Senhor nas nossas vidas. E com isso, nós aprendemos que para cuidar das coisas que recebemos de Deus, é preciso cultivar um caráter íntegro diante do Senhor. É fazer o que é certo pelos motivos certos. Nós estudamos em outras, acho que foi na lição de número 1, nós vimos acerca da oferta de Caim e a oferta de Abel. Ambos ofertaram. Ofertar era algo certo. Porém, os motivos, as razões que impulsionaram cada um a ofertar ao Senhor, que fizeram toda a diferença para que a oferta de Abel fosse aceita pelo Senhor e a oferta de seu irmão Caim fosse recusada. Então, ser íntegro é fazer o que é certo pelos motivos certos. Amém? E com isso, nós aqui, eu espero ter alcançado os objetivos aqui desta nossa lição, que foram saber que a avareza e o egoísmo desagradam a Deus. Segundo, ressaltar que a fidelidade leva a reconhecer que tudo vem de Deus. Compreender que todo cristão prestará contas de sua mordomia. E aqui eu já compartilho a nossa terceira e última palavra-chave aí aos nossos queridos professores da EBD. E a terceira palavra é responsabilidade. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Mais uma vez, Deus abençoe também os nossos queridos irmãos alunos inscritos no nosso programa de incentivo à Escola Bíblica Dominical. E eu aproveito ainda para convidar a todos a seguirem, a curtirem o Instagram oficial da nossa Escola Bíblica Dominical. É o @EBDADCG. Vai lá, começa a seguir, porque certamente nós estaremos ali, estamos já compartilhando muitas informações muito relevantes aos nossos irmãos. Amém? Que Deus vos abençoe. E aqui a nossa conclusão da nossa lição, que os irmãos podem tranquilamente ler aí na sua revista, que diz o seguinte: devido a tamanha responsabilidade no exercício da mordomia cristã, a certeza de futura prestação de contas e as qualidades que se exige do mordomo, devemos buscar sabedoria e habilidade no Senhor
e em sua palavra, além da indispensável capacitação do Espírito Santo, para que em tudo, Deus seja por nós glorificado. Amém? Que Deus vos abençoe poderosamente. E como de costume, né? Nós vamos aqui já apresentar aos irmãos a nossa próxima lição. Será o contentamento e a generosidade do cristão agradam a Deus. Amém? Então, essa será a nossa lição vindoura. E agora sim, o nosso desejo é que nossos alunos aprendam, sintam e façam a vontade de Deus. Que o Senhor vos abençoe poderosamente. E eu estimo que os irmãos tenham no domingo vindouro uma excelente aula e que o Senhor, que o Espírito Santo de Deus, continue revelando a sua maravilhosa mensagem em nossos corações. Amém? Que Deus abençoe poderosamente a sua vida e fiquem na paz.